África, neste momento, comanda o ranking dos golpes de Estado. É a região onde aconteceram mais golpes de Estado no mundo. Desde 1950 até hoje, foram cerca de 214 golpes. Esta é uma compilação feita por um professor de uma universidade americana. Segundo eles, deste número de golpes, 106 foram bem-sucedidos e 108 fracassaram de alguma forma. Mas mesmo naqueles casos em que os golpes de Estado fracassam, as consequências até hoje assombram as comunidades onde eles aconteceram, que é o caso da Nigéria em 66, onde temos uma perseguição étnica contra os Igbos, que são os elementos que perpetuam o golpe, não maioritariamente, mas os elementos essenciais, são representantes desta etnia. Começa uma perseguição no norte da Nigéria contra eles e depois vai desencadear na criação do Estado do Biafra. Cerca de 2 milhões de pessoas, entre elas muitas crianças, morreram de fome e malnutrição. O cerco que o exército nigeriano fez àquela região levou ao colapso, de muita gente. O próprio líder da nação do Biafra, mais tarde, de forma covarde, fugiu para a Costa do Marfim e deixou toda a população embandada. Qual tem sido o legado dos golpes de Estado em África? Maioritariamente, os golpes de Estado são uma forma de manifestação de uma certa insatisfação constante que existe, não só contra as potências estrangeiras, mas também contra aqueles governantes que fazem favoritismo étnico. Acontecia isso no passado, numa grande escala. Mas os benefícios até hoje não têm sido sentidos. A África, sendo um campeão dos golpes de Estado neste momento, já nós devíamos ter, desde 1950, há muito tempo, devíamos ter uma medida tangível, mensurável, então uma vantagem que nós olhamos e dissemos, ok, depois da ocorrência de golpes de Estado, nós tivemos o índice de desenvolvimento humano a subir neste país, tivemos o produto interno a subir, tivemos esta ou aquela vantagem, por exemplo, em função deste tipo de atos. Até aqui, vemos que países como a Nigéria, por exemplo, e o Uganda tiveram sucessivos golpes de Estado e nada melhorou. Em muitos casos, o golpista torna-se um ditador. Porquê? Porque tu sabes que a mesma medida que tu aplicaste ao presidente anterior vai ser aplicada a ti. Começas a desconfiar de todo mundo. Qualquer voz antagônica, tu vês isso como uma tentativa de retirar-te do poder. E sabes como é que as ideias começaram a se formar na tua cabeça? E desconfia que o outro está a passar pelo mesmo processo e vai te retirar do poder mais cedo ou mais tarde. Então, ainda dá, por exemplo, já não dormia em casa, não dormia no palácio em certos casos. O primeiro presidente da Guiné Equatorial, o Macias, que é o tio do atual presidente, também em muitos casos já não dormia no palácio e com medo, de que vai sofrer um golpe ou alguém do exército vai tentar retirá-lo. Então, nesses países todos onde os golpes de Estado foram acontecendo, até hoje as feridas continuam por sarar em função da perseguição que se fez. A Nigéria, o tal chamado golpe fracassado, foi o mais sangrento da história da África, com 22 pessoas ligadas ao governo, principalmente, e patentes superiores da polícia e do exército que foram assassinadas a sangue frio. Em muitos casos, por exemplo, há um dos elementos do exército que foi encontrado em casa, na cama, com a esposa, é assassinado ali, a família toda é morta também. Então, até aqui nós não tivemos vantagem alguma que podemos mensurar e festejar nesta altura. Os legados de golpes de Estado em África têm sido a continuação da miséria, tem sido a continuação da pobreza, a continuação das ditaduras, a subversão das democracias, apesar das falhas que a democracia tem. Então nós só estamos a afundar com esse tipo de coisas. A outra questão que possa surgir talvez é porque é que os africanos estão a festejar ou têm festejado ultimamente à medida que acontecem mais golpes de Estado em África, se essas medidas não resolvem os problemas que nós enfrentamos. Os golpes de Estado, conforme eu disse antes, são um reflexo da situação econômica desses países onde os golpes de Estado acontecem. O Níger, com a ocupação francesa colonial, não melhorou nada. Pós-colonial, também continuou na desgraça, continua na lista dos países mais pobres do mundo. Mais de 50% da população vive mal, com menos de $1 provavelmente.
O Mali também é uma região bastante volátil. O surgimento da ISIS nestas áreas é o reflexo de um conjunto de populações desmarginalizadas que não têm conseguido sair da pobreza. Então, existem algumas diferenças nos golpes de Estado que estão a acontecer atualmente. Uma vantagem do golpe de Estado, por exemplo, é que ele dá aos africanos a possibilidade de negociação. Nós podemos, por exemplo, renegociar os contratos com a França a esta altura, porque os franceses deram uma independência falsa aos africanos, esperando, não é, que esses não iam reagir. E os africanos passaram muito tempo sem reagir. Essa dependência que havia em relação franco-CFA, sem fazerem nada, é uma coisa bastante complicada, difícil de entender em muitos casos. Se calhar fez sentido para esses países, né? Até o momento atual em que isso já não serve para nada. Depois é a própria exploração das riquezas para a estabilidade francesa e o enriquecimento francês, que até os dias de hoje prejudica mais as populações africanas. Basicamente tem sido um zero-sum game. Então, um golpe de Estado, que é uma forma de revolta, dá aos africanos a possibilidade de dizer assim: ok, chega. Essa brincadeira que vocês andaram a fazer aqui já não vai fazer sentido para nós. Ou vocês começam a nos respeitar, ou nós vamos ser obrigados a sacrificar e a vos expulsar daqui. Vocês sabem o que é que vai acontecer quando também forem expulsos. Macron neste momento está em mãos deliciosas, porque ele é considerado neste momento, ou vai entrar na história da França, como o presidente que perdeu as colónias em África. E a França retira muita riqueza dessas colónias que tem cá. Então é um prejuízo para o produto interno francês também. Porque a França, com a guerra da Ucrânia, está a fornecer energia de fonte nuclear a muitos países europeus. Não é? Está, de certo ponto, a fazer um bocadinho de papel que a Rússia fazia, não é, para a União Europeia. Então é vantajoso para os franceses, não é, que essas transações ou a exploração do urânio que se fazia no Níger continuem até hoje, no sentido de salvaguardarem este fundo econômico que eles têm. A próxima vez que a França, por exemplo, voltar para o Mali, vai pensar duas vezes e não vai tentar tirar proveito do mesmo jeito que fez anteriormente. Se for expulsa completamente do Níger, quando regressar ao Níger, vai repensar. Provavelmente até nem será expulsa, né? Porque ainda eles continuam lá. Mas eles vão ceder de alguma forma nas cláusulas contratuais que existem, e o país, não é, ou o Níger, poderá beneficiar de alguma forma. O mesmo provavelmente vai acontecer no Gabão.